visão aqui dessa questão e pegar o comentário aqui da Elisinha responder a dúvida dela. Olha só, não incide TBI sobre... Não incide ITBI e TCMD sobre penhor, hipoteca e anticrese. Aí ela colocou os dois no mesmo bolo aqui. Vamos ver a dúvida dela. Incide apenas sobre enfiteuse. Primeiro de tudo, vamos dar uma separada aqui. O que significa isso aqui, ó? É que essa matéria, nessa parte aqui que a gente está falando de fato gerador do TCMD e do ITBI, principalmente do ITBI, que ele fala exceto os direitos reais de garantia, a gente tem que conseguir fazer uma separação na nossa cabeça do direito civil. Por isso ela fica complexa. Apesar de não ser um assunto tão cobrado, vamos fazer uma revisãozinha nisso aqui, porque é bom que organize as ideias na cabeça da gente. Olha só, direitos reais. A gente está falando de direitos reais. O que é direito real? Real vem de res, do direito do latim, que significa coisa. Então, é direito sobre coisas, tá? Direito das coisas. Então, direito das coisas. Aí ele tem direito real sobre coisa própria, que é propriedade, ou direito real sobre coisa alheia. Tá? Em coisa alheia, a gente vai ter direito de gozo e fruição, garantia e aquisição. Vamos dar uma olhada no meu material do concurseiro fora da caixa. Olha só, direito das coisas, tá? Ele tem um esqueminha bem legal aqui, o Henrique. Direito das coisas. A gente tem, ó, ele trouxe aqui posse. Ele trouxe direito real sobre coisa própria e direito real sobre coisa alheia. Coisa própria é a propriedade, a gente vai falar seja de um bem móvel, seja de um bem imóvel. Gozo ou fruição, a gente está dentro de coisa alheia, ó. Coisa alheia, olha só, é outra subdivisão. Então, ó, direito real de coisa alheia, a gente vai ter gozo ou fruição, garantia, aquisição, interesse social. Vamos ficar só naqueles que são mais importantes pra gente. Olha só, gozo ou fruição, a gente tem enfiteuse, superfície, servidão, usufruto, uso, habitação. Olha só, isso aqui, gozo ou fruição. Tá? Então, a gente tem que prestar atenção na palavra, gozo, fruição. Você está usando aquilo ali, mas você não tem a propriedade disso. Por isso que é sobre uma coisa alheia, né? Isso não é seu. Tá? Então, você está usufruindo disso, né? Usufruto, sabe o que é o usufruto? Por exemplo, você tem um imóvel e você vai deixar, falar para sua mãe, ó, eu vou deixar você viver nesse imóvel, nessa casa, durante toda a sua vida. Você vai ter um usufruto vitalício aí, tá bom? Aí depois, quando a sua mãe morrer, esse imóvel continua sendo seu. Por que você fez isso? Você não deu para ela. Porque a sua ideia é a seguinte, eu quero beneficiar minha mãe. Se eu der para minha mãe, depois isso vai para os meus irmãos. Mas eu não quero depois deixar esse imóvel para os meus irmãos. Eu vou dar então para minha mãe um direito de gozo, um direito de fruição, tá bom? Peguei só um pra gente conseguir entender aqui qual é a ideia. Direito de garantia, penhor, hipoteca, anticrese, alienação fiduciária. Garantia, olha o que a palavra diz. Garantia. O que significa isso aqui? Significa que você vai entregar uma garantia para alguém, para você ter outra coisa. Por exemplo, você vai pegar um empréstimo, tá? Você vai pegar um empréstimo e você dá em hipoteca aí a sua casa para você pegar esse dinheiro. Se você não pagar, você vai ter lá a sua casa para garantir, tá bom? Esses são os direitos de garantia. Vou ficar só nesses dois aqui, que é o que importa pra gente, pra questão, pra não se estender muito aqui no comentário. Então, o que a gente tem lá na Constituição sobre o ITBI? O ITBI, ó, ele vai incidir sobre os direitos reais, sobre todos os direitos reais, em regra, sobre todos os direitos reais, exceto o direito real de garantia, exceto o de garantia, tá? Então, só o de garantia. E lá no fadirador do ITCMD, não tem nada falando sobre isso. Olha como é que tá aqui na Constituição, ó, transmissão causa mortes e quaisquer bens e direitos. É bem aberto, muito aberto, tá bom? Então, se vier uma lei estadual e disser que vai incidir TCMD sobre direitos de garantia, tá tudo bem, tá bom? A lei que manda. Se ela não fala nada, não tem, então, nenhuma hipótese de incidência. O que é hipótese de incidência? A gente tem a hipótese de incidência, que é o que está descrito lá na lei, que se você praticar, acontece o fadirador. Então, aqui tem hipótese de incidência e aqui tem fadirador. Fadirador é quando aquilo que está escrito na norma acontece na realidade. Então, se a lei não disse que aquilo era fadirador, não vai ser. Agora, se a lei falar, olha, vai transmitir um bem, vai transmitir um direito, tá? Vai transmitir um direito de garantia, e isso daí é fatirador do ITCMD. Então vai ser. Vamos pegar aqui um exemplo que eu trouxe na lei do Paraná. Olha só como que funciona isso aqui, ó. O imposto de incidência do Estado sobre transmissão de bens e direitos. Transmissão causa-mortes por doação, ó, fadirador. Transmissão causa-morte, doação, direito de propriedade, posse, domínio útil e tal. Vamos pro próximo aqui. A transmissão por uma modalidade prevista anterior de direitos de garantia sobre quaisquer bens, inclusive direitos reais de garantia. Voltando aqui de novo, ó, depois que a gente leu. Garantia, tá vendo? Ó, direito
sobre coisa alheia, garantia. Penhor, hipoteca, anticrese, alienação fiduciária. Então, quer dizer, se acontecer de você hipotecar, isso vai ser fato gerador do ITCMD lá no Paraná, tá bom? Isso vai ser fato gerador do ITCMD. E só vai ser fato gerador porque tá na lei deles dizendo, ó, direitos reais, inclusive os direitos de garantia. Isso pode fazer pro ITBI? Não, pro ITBI não. ITBI isso não pode. Então, Elisinha, esse comentário que você pegou em algum lugar aí, não tá assim, correto com relação ao ITCMD, tá bom? Porque realmente o ITBI não vai incidir penhor, hipoteca, anticrese. Por quê? Porque são de garantia, né? E são normalmente essa trinca aqui que sempre cai quando fala sobre isso, né? Apesar desse assunto não ser muito cobrado, quando ele é cobrado, pede um desses três direitos, direitos mesmo, né? De garantia, penhor, hipoteca e anticrese. Só que o ITCMD pode ser que incida sim sobre penhor, sobre hipoteca, sobre anticrese. Aí a enfiteuse tá lá em outra parte do direito. Vamos lá no esqueminha. Olha aqui, enfiteuse realmente pode incidir, por quê? Porque enfiteuse é gozo ou fruição, tá bom? Então, enfiteuse pode. Por quê? Porque ele não é de garantia. Quem é a galera de garantia? Ó, garantia, penhor, hipoteca, anticrese, que é o que sempre cai, e também tem alienação fiduciária. Mas a galera que cai pra gente nessa questão de direito tributário são esses três aqui mesmo, garantia. Então, aqui, ó, proibido pro nosso ITBI, tá? Mas pro ITCMD pode ser que a lei traga isso. Bom, vamos só fazer uma revisãozinha, então, nos impostos propriamente ditos, né? Quando a gente está falando de TCMD, a gente tem que pensar que não tem onerosidade. O que significa? Significa que alguém vai entregar alguma coisa e o outro vai só receber, tá? Não tem onerosidade nisso. Isso pode ser um fato gerador por morte ou então por doação. E sejam bens móveis, sejam bens imóveis. Para os bens móveis, a gente vai ter como o fato gerador, que é a tradição, né? E para os imóveis, a transmissão, registro. E que mais que a gente tem que interessante que a gente levar? Bom, base de cálculo, valor venal dos bens e direitos, e o contribuinte vai ser, no caso de morte, vai ser o herdeiro ou legatário, ou seja, quem está recebendo a doação, em regra, vai ser o doador, mas vai ter que olhar a lei do Estado para saber isso aí. Já o ITBI, ó, imposto municipal, o oneroso, tem a onerosidade. Então, quer dizer, as duas partes vão ter que fazer alguma coisa, né? Uma, por exemplo, vai dar dinheiro, a outra vai dar um imóvel. E aqui, ó, muito importante, ó, para diferenciar. Aqui a gente só tem imóvel no ITBI. Lá no ITCMD, a gente tem a possibilidade de também ter uma transmissão aqui de bens móveis, tá? Então, ITCMD, lembra que tem um Mzinho aqui, ó, você pode botar o ITCMD, ele é causa morte, mas também pode lembrar desse Mzinho para lembrar que vale para bem móvel também. Já o ITBI, ó, só imóvel, só tem I aqui, ó, só tem imóvel. Talvez você use isso aqui para memorizar que vai ser somente imóvel, tá? Então, nesse caso, a gente tem a Constituição dizendo que não pode sobre direitos reais de garantia. Base de cálculo, valor venal dos bens e direitos transmitidos, ó, igualzinho ali em cima, e contribuinte qualquer das partes, isso vai depender da lei municipal. Bom, então olha só a questão de dizer que não é possível exigir TBI dos direitos reais de garantia sobre bens imóveis, ó, imóveis e TBI não vai exigir sobre direitos reais de garantia.